Nós vamos dar alguns recados a respeito da nossa programação e um evento muito especial que nós teremos aqui no dia 20. É o 5º ano que o nosso irmão Orlando Noronha Carneiro, o médium psicógrafo, e nós confiamos sem torcer. Nós já gravamos com ele aqui cerca de 50 psicografias consoladoras. Gravamos em Embu das Artes, gravamos do Ipiranga, gravamos em Pedro Leopoldo, a terra de Chico Xavier. E faz 10 anos que eu o conheço e a gente tem plena confiança no Orlando. Eu considero hoje um dos grandes psicógrafos. Ele já trabalha há 40 anos, recebeu orientação de Chico Xavier e dedica-se 100% ao espiritismo. Então nós vamos receber ele aqui. Vão ser distribuindo 80 senhas. No dia da palestra, nós vamos fazer a palestra Mediunidade e Psicografia, para explicar um mecanismo, como é que se recebe, onde está na obra de Kardec, principalmente no Livro dos Médiuns. A ideia é esclarecer. Depois da palestra, quem vier e quiser fazer inscrição para poder participar de uma possível psicografia no outro dia, depois da palestra, a pessoa vai preencher o nome dela e vai dar essa ficha com ela. No outro dia, o Orlando começa a atender, geralmente 8:45, até 1h da tarde ele atende essas pessoas, porque às vezes o espírito do familiar já entra com você. E ele já diz o nome, como que é, enfim, é um contato, que nós chamamos de acolhimento, mas os espíritos às vezes se comunicam na hora e a pessoa se emociona, e nós já testemunhamos muito isso daqui. Lá numa hora ele começa a psicografar aqui na mesa. Ele não invoca espíritos. Os espíritos não fazem isso, invocação de espíritos. São os espíritos que vêm. E ele recebe em média 8, 9 psicografias, sendo a primeira de algum outro espírito com a mensagem, geralmente a mensagem evangélica, mas entre 7 e 8 psicografias dos presentes, psicografa na frente de todo mundo. E essas pessoas às vezes nem recebem, mas ficam felizes só de perceber outras pessoas receber. É assim que funciona. Tá? Dia 19 a palestra, 17 horas. Dura 1h30, porque tem um atendimento, e é uma palestra que precisa explicar bastante. E tem pessoas que geralmente vêm, será que é verdade? Aí ela já cortou. Ela já corta a ligação. Então, o que é que vem? A gente incentiva a vida, diz, não, eu vou receber uma mensagem. Se eu não receber, eu vou ficar contente de outra pessoa receber. Agora, se vier negativamente, nós tivemos aqui o caso de uma pessoa que veio, recebeu 100%, depois ela foi nas redes sociais e denunciou o médico. Mas aí quem tem que rezar para essas pessoas, não é? Então, no outro dia, às 8h30 até 16 horas, porque às vezes ele recebe 12 mensagens. Demora.
E depois das mensagens, quem quiser, nós gravamos para divulgar, para incentivar outras pessoas. Nós tivemos gente do exterior que vieram, né? Se ela não quiser divulgar, nós damos a mensagem para ela de graça, não cobra nada. É trabalho voluntário. E hoje nós temos aqui o nosso Daniel. Daqui a pouco eu vou falar sobre Daniel. Ontem foi aniversário da desencarnação de Chico Xavier. Então a gente geralmente nessa época convida pessoas palestrantes de fora. Daniel é um deles. Na semana que vem tem um outro motivo para o Chico. 8 de julho de 1927. O Chico tinha 16 anos quando ele começou a psicografar. A primeira psicografia de Chico Xavier foi do dia 8 de julho de 1927. Como fazemos antes da palestra, nós combinamos com o Taiguara, que aqui faz essa programação, para a pessoa que vier aqui, escolher entre André Luiz e entre Emanuel. Geralmente é André Luiz, aí em tempo a gente muda. E eu percebi que tem muitas pessoas que ficam em dúvida, muitos médios que ficam em dúvida se deve tocar Alta Paz ou não. Então nós fizemos aquela tela explicando que não há necessidade de toque. E no Caminho, Verdade e Vida de Emanuel, o item 153, ele deu o nome de paz. Logicamente, lendo na trecho do Evangelho. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Marcos, capítulo 5, versículo 23. Provavelmente fizeram esse quadro, não sei se é na época da Renascença ou não. Jesus dando um passo na criança. Emanuel comenta: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo em verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Salvador e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, o espiritismo, temos de novo o movimento socorrista de plano invisível por meio da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas e em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. Mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor com mãos fraternas.
Onde existe sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a forma exterior. Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. E toda vez que nossos médios, nossos irmãos e irmãs se prostram no centro espírita, aqui, principalmente, há uma sintonia, e essa sintonia é muito importante para a cura. Não só o médico, como também quem vai receber o passe. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, rogando, Pai, e em Teu nome estejamos com uma vibração elevada, pedindo também para o nosso palestrante, o Daniel, e aceitando o nosso convite para estar conosco aqui hoje, socorrendo-nos com seus conhecimentos do Evangelho, da doutrina espírita, e que ele possa transmitir com tranquilidade, durante os próximos 45 minutos, esses conhecimentos, porque a nossa doutrina, Senhor, que Jesus trouxe à Terra, ela amplia-se com os conhecimentos, preparando-nos para esta vida e para as próximas que certamente virão. Assim, Senhor, neste momento, nós damos início à nossa programação com a palestra do nosso irmão Daniel. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós, aos queridos e amados familiares, para que possamos nos sentirmos cada vez mais felizes com a nossa vida e os testes. Que assim seja. Daniel Estigal é a 4ª geração de espíritas. O bisavô dele já era espírita, Santa Bárbara do Oeste americana, Santa Bárbara do Oeste. Olha que beleza, né? Então, um rapaz jovem, seguindo a orientação dos pais, dos avós, dos pais, o Denizar, o nome dele é Denizar. E conheço o Denizar. E o Daniel, da juventude, ele faz parte da juventude espírita, do grupo espírita Batuíra. Você se encontrou muitas vezes comigo e com a Sônia, né, Daniel? Com meus filhos também fizeram juventude espírita lá. Daniel é um jovem executivo, trabalha numa empresa como consultor e é estudioso do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. E vai falar para todos nós sobre o pai compassivo, tem a mãe compassiva também. E está do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana passada eu sempre estudo, eu reestudo o Evangelho segundo o Espiritismo e passei por essa lição. Daniel, por favor. Então, como o Oceano adiantou, acho que é uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje. Eu frequento o Grupo Espírita Batuíra aqui em Perdizes e eu agradeço muito o convite do Oceano, a confiança para a gente falar de tema tão importante hoje, que é a parábola do pai compassivo, que talvez muitos de vocês conheçam como a parábola do filho pródigo. Para muitos é o Evangelho, nem para o Evangelho, é a mais bonita das parábolas. Então, vamos começar, né, pensando o que são parábolas, né? A gente vai estudar uma parábola hoje. O termo no grego paravole, né, parábola significa uma alegoria.
né? Uma alegoria com preceito moral. Era uma forma que Jesus se utilizava naquele tempo para poder trazer as verdades do Evangelho comparando com eventos do dia a dia. Ele comparava as verdades divinas com o casamento, com a semeadura, com fazenda, coisas que são as ovelhas, o pastor. Então, coisas da vida comum de uma forma a utilizar para explicar as verdades divinas. Então, quando a gente analisa uma parábola, qualquer parábola que for analisar, qual que é o sentido espiritual, e não se prender necessariamente ao sentido literal. E lembrar que Jesus está falando, né, na Palestina 2000 anos. Né? Então, lembrar um pouco dos traços culturais da época que são importantes para a gente entender as parábolas. Ele falava de parábolas porque nenhuma luz que quer iluminar pode ofuscar, né? Então, se Jesus trouxesse as verdades de uma forma literal, as pessoas naquele tempo não iam conseguir entender. Mesmo com a alegoria ele não foi compreendido, imagina se ele trouxesse os termos, né, de forma literal. E aí, se Jesus, né, já traz as alegorias, né, e as verdades, por que que o Espiritismo vem? É o que o Espiritismo tem a adicionar sobre isso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Parábola do pai compassivo, né? A gente conhece às vezes como parábola do filho pródigo, e Paulo Tavares propõe esse nome, a parábola do pai compassivo, e que eu gostei muito, porque o verdadeiro herói da parábola é verdadeiramente o pai, e a parábola fala-se dos dois filhos, né? Então, a gente vai olhar um pouco para os dois filhos. Então, a parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 ao 20 ao 32, tá? Só o Lucas cita essa parábola. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo? É uma historinha bonita, né? Então, vou contar a história, tem aqui os termos que estão no Evangelho, mas basicamente um homem tinha 2 filhos, o mais novo pede ao pai, me dá a minha parte que cabe da minha herança. O pai reparte a herança entre eles, e o filho mais novo, depois de um tempo, pega a sua parte e vai para um país distante. E aí, ele começa a gastar esse dinheiro, vivendo de forma irresponsável, e em algum dado momento esse país passa por uma crise, por uma doença de fome, e esse menino começa a passar fome. Acaba o dinheiro e ele fala, poxa, eu preciso trabalhar, preciso arrumar um emprego. Ele vai cuidar de porcos. E ele tinha fome, queria se alimentar, mas não davam comida para ele e acabava se alimentando até do resto da comida dos porcos. E depois de muito sofrimento, passando fome, ele, em um dado momento, cai em si e pensa, puxa, na casa do meu pai, nem o mais simples dos servos é tratado dessa forma. Eu vou me levantar e vou ao pai. E assim ele fez, ele levantou-se e foi ao pai. Quando ele estava chegando, ainda longe, o pai corre e abraça ele e comemora, meu filho, né? Muito feliz, e o filho responde, meu pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser seu filho, me aceite como o último dos seus servos. E o pai, né, manda os servos colocarem a melhor roupa, um anel, e propõe uma festa, né, para poder comemorar, porque o filho estava morto e moldou a vida, estava perdido e foi achado. E a parábola podia terminar aí, mas como eu falei, tem 2 filhos, né? E aí tem o filho mais velho, que estava no campo, e ele vê, ouve a festa, a música, pergunta para um dos servos, o que está acontecendo? E o servo fala, olha, foi seu irmão que voltou, e o seu pai decidiu fazer uma comemoração para ele. E aí ele fica bravo, ele fala, poxa, mas como assim? Né? O meu irmão que pegou todo o dinheiro, saiu, gastou, e aí ele não quis entrar, né? E aí o pai vai lá fora e fala, filho, né? Vamos se alegrar, você está sempre comigo, né? Tudo que é meu é teu, mas vamos se alegrar porque teu filho estava perdido e foi achado, né? O teu irmão. E aí a parábola termina aí. Uma historinha muito bonita, né? Que a gente estudava no Evangelho no Lar, como o Oceano falou, eu tive a oportunidade de ter os pais espíritas, a gente estudava uma historinha. Eu gostava muito da história, eu como filho mais velho também me identificava com a postura do filho mais velho.
Agora, um pouco mais velho, eu vim estudar a parábola e entender um pouco melhor. Então, vamos analisar um pouco os trechinhos, porque tem muito ensinamento dentro dessa parábola, não à toa ela é considerada por muitos o evangelho, dentro do evangelho. Então, vamos lá. No começo da parábola, tem o filho pedindo a parte da herança e o pai repartindo a propriedade entre eles. O que a gente vê aqui? Então, primeiro, o pai da parábola, alegoricamente, representa Deus, que é o nosso pai, nosso criador, né? E os filhos somos nós, né? A humanidade. Quando o pai, né? Quando o filho pede a herança para o pai ainda viu. Acho que isso não mudou ainda muito, mas a herança era repartida naquela época depois que o pai desencarnava, que o pai morria. E quando o filho chega e pede para o pai a herança, é como se o filho estivesse falando para o pai que queria ver o pai morto, que não queria saber do pai, queria saber do dinheiro. Ele, de certa forma, rompe ali com a família. Ele comete uma falta grave. Mas aí a gente vê duas características de Deus que alegoricamente, né, ao pai repartir os bens, a gente vê primeiro a generosidade de Deus que doa abundantemente. Então, se a gente olhar a natureza, o nosso mundo, os recursos que tem ao nosso redor, a gente vê a bondade e a generosidade do Pai que doa abundantemente, mesmo para nós que somos os filhos pródigos, né? E o segundo, então ele tem um plano de amor para todos os filhos. E o segundo ponto que é muito interessante é o quanto que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, Deus quer, através disso, né, pelo nosso livre-arbítrio, que a gente queira estar junto ao Pai por nossa vontade própria. Se a gente quer se afastar do Pai, quer pegar a nossa parte de herança e sair, ele vai respeitar, né? Então, Deus quer que o homem chegue, por experiência própria, a distinguir entre o bem e o mal, e que escolha o bem por livre e espontânea vontade. Deus não vai impor que a gente faça o bem, mas ele vai criar mecanismos, que a gente vai ver na historinha, para que a gente escolha o bem voluntariamente, por nossa própria vontade. E se a gente escolher pelo mal, Deus vai respeitar nosso livre-arbítrio. E é isso que o filho pródigo fez. Ele pega aqueles recursos e vai se afasta do pai. Então, muito interessante ver tanto essa questão do respeito do livre-arbítrio quanto a generosidade de Deus. E ali, a gente pode fazer uma pergunta, né? Por que o pai pode confiar os seus filhos e deixá-los entregues ao livre-arbítrio? Porque o pai sabia que o filho ia mais cedo ou mais tarde voltar, né? Então, o Espiritismo nos esclarece isso. O Espiritismo nos mostra que todos nós estamos sujeitos à lei do progresso. Todos nós vamos progredir. É uma coisa que a gente não consegue lutar. A gente pode lutar contra, mas em algum momento a gente vai progredir. Então, olha que futuro grandioso o Espiritismo nos disse na Terra, né? Então, tem lá a questão da progressão dos espíritos, né? Ele coloca que os espíritos eles são criados simples e ignorantes. Então, todos nós somos criados simples e ignorantes, no sentido de sem saber, né? Sem o conhecimento. Então, ninguém é bom ou mal por natureza, simplesmente simples. E aí nós temos a aquisição das nossas experiências, através das nossas vontades. E a gente entra no momento ali de provas e expiação, no momento onde nós vamos desenvolver a nossa parte intelectual e a nossa parte moral. E é passando pelas provas, ou seja, pelos desafios, pelas tentações, que os espíritos aprendem e progridem, né? Nos desafios que a gente se torna mais forte. A maneira como a gente lida com esses desafios pode nos fazer chegar mais depressa ou lentamente à perfeição, né? Aquele que nem na escola, né? Aquele que é um aluno mais aplicado, mais dedicado, ele vai conseguir se desenvolver mais rápido do que aquele aluno mais rebelde, que não quer saber de estudar. E quando termina uma prova, quando a gente passa por aquilo, a gente não deixa, né? A gente não esquece, a gente não pode retroagir, né? E nenhum espírito permanecerá eternamente nas zonas inferiores. Então a gente sempre vai ter esse plano de progresso. E aí o futuro grandioso que todos nós vamos chegar, né? Aos espíritos puros, onde nós vamos ter uma superioridade moral e intelectual muito grande, né? Onde a gente não vai mais precisar passar por provas
e nós passaremos a governar o mundo, né? Que é o caso de Jesus aqui com a terra. Jesus é o nosso governador da terra, né? O único espírito da categoria dos espíritos puros que a gente conseguiu conhecer, né? Como humanidade nesse planeta. Ele é o nosso governador. São mensageiros de Deus, ministros de Deus, né? Governam-os, né? E nós vamos chegar nessa capacidade. Basta que a gente percorra essa longa jornada, né? Então, a partir desse mecanismo, ao fazer com que tudo que a gente faça em favor da lei do progresso nos traga bem-estar, nos traga alegria, nos traga harmonia, e tudo que nós façamos contrário à lei do progresso nos traz perturbação, consciência pesada, Deus criou esse mecanismo para nós podermos sempre buscarmos nosso progresso e depois o progresso dos que estão ao nosso redor. Faz muito bem fazer o bem, a gente se sente bem quando a gente pode cuidar. A gente se sente mal quando a gente vê que a gente prejudica alguém. É a lei do progresso dentro de nós mesmos, né? Então o pai sabia que o filho ia voltar. Nós vamos analisar agora o segundo trechinho da historinha, né? Não muito tempo depois, o filho mais novo, período que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente, né? Quando a gente pensa nisso, né, a gente pensa que o filho pródigo é uma pessoa rica, é um filho rico e que gasta dinheiro. Mas a gente tem que fazer uma análise de quais são os recursos que Deus nos concedeu. A riqueza pode ser um dos patrimônios que a gente tem graças à providência divina, mas vamos pensar em outras coisas também que nós podemos estar desperdiçando, né? Então, a nossa inteligência, a nossa saúde, o nosso tempo, o poder, o conhecimento do espiritismo, né? A faculdade da mediunidade, enfim, uma série de recursos ou talentos ou virtudes que Deus nos entrega, né? Para que nós possamos viver a nossa vida, para que possamos passar esse estágio. Claro que alguns desses são até adquiridos por nós em existências anteriores, né? Então, a inteligência, por exemplo, pode ter uma relação com o que a gente tinha numa outra encarnação. Mas o poder, a riqueza, a saúde são questões que estão no empréstimo divino, até nosso próprio corpo, né? Há uma concessão ali temporária para que nós possamos passar por essa existência. Como será que a gente está usando esses recursos? Será que a gente está usando de forma responsável para fazer o bem? Ou será que a gente está usando, né, como um filho pródigo de forma irresponsável? A riqueza é um exemplo, né? Se a gente tem riqueza, será que a gente está usando para promover o desenvolvimento, para ajudar os outros, para compartilhar? Ou será que nós estamos usando para os nossos próprios caprichos, para os nossos próprios interesses? O poder, será que a gente usa para orientar, instruir? Ou será que a gente usa para coagir, explorar? Né? Então, todos esses pontos, então, aqui, eles não são bons ou maus por natureza, mas é o ponto que nós fazemos com isso que é relevante. E, infelizmente, nosso filho pródigo da parábola acabou fazendo um uso de desperdício, né? Um uso de ambição, né? Ele tinha uma ambição, uma vontade de uma ambição mesmo, né? E por isso acaba caindo. E aí a gente chega no ponto onde o filho pródigo vai, né, depois de ter gastado tudo, associado com a grande pobre daquela região, parar, né, em cuidar de porcos, né, e passar fome. Então, uma nota histórica aqui, né, lembrando que na lei mosaica, né, de Moisés, o porco era um animal imundo, impuro. Você não podia comer o porco, não podia tocar no porco, imagina cuidar de porco, né? Moisés colocou isso porque a carne de porco transmitia doenças, era um preceito de higiene que ele tinha colocado na época. Então, apesar de cuidar de porcos hoje ser uma função nobre, naquela época, né, era para aquele porco, era um grande choque, né? Uma profissão bastante desmoralizante, né? E o porco se alimentava de uma vagem que a Marvel chama alfarroba, que não tem valor nutritivo para o homem, e muito pelo contrário, causa dor de estômago e indigestão, né? Então, ao dizer que o
filho pródigo estava cuidando de porcos e comendo o resto das alfarrobas que os porcos deixavam, né? Jesus estava querendo mostrar para aquele povo que o filho pródigo chegou no fundo do poço. É que pela sua ambição, ele caiu e estava ali passando por um sofrimento muito intenso, mas que foi provocado por ele mesmo, pelas próprias escolhas dele, né? Mostrando a queda do homem a partir das suas ambições, das suas paixões. Até tem um livro, né? O Consolador, são feitas perguntas para Emmanuel, e uma das perguntas que é feita é: se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? De onde que vem o mal, o sofrimento? E a resposta é muito categórica. Ele fala, de fato, o determinismo divino constitui uma só lei, que é a lei de amor, que nós vimos lá naquela outra página, e todos caminhamos como os espíritos puros. Mas quando o homem confia mais em si mesmo do que em Deus, né, a gente acaba se desviando. A gente acaba gerando uma intervenção indébita na harmonia divina e acaba gerando mal. Mal para nós mesmos, né? Quando a gente confia mais em nós do que em Deus. Por mais que a gente às vezes reze o Pai Nosso, né? Para seja feita a vossa vontade, mas a gente quer que seja feita a nossa vontade. E quando a gente faz a nossa vontade, às vezes a gente acaba caindo. Mas a parábola não acaba aí, né? Porque ele poderia falar que o filho pródigo foi sofrendo para sempre. Mas não. Ele mostra para todos nós a oportunidade de cair em si e nos reerguermos, né? O que é esse cair em si? Que é uma frase belíssima que começa esse próximo versículo, né? O cair em si é o processo de despertar da consciência, né? Quando Deus os criou, ele colocou dentro de cada uma sementinha da consciência. Nós todos temos a consciência, que é onde estão as leis divinas, onde é que está o nosso senso de bem e de mal. E isso pode ficar na tormente por algum tempo. Então, aquele momento que o filho pródigo estava vivendo de forma responsável, aquela consciência dele estava um pouco mais adormecida. Mas, mediante tanto sofrimento, ou aquela dor intensa que ele estava passando, essa consciência desperta. E ele cai em si e começa o processo de recuperação espiritual do moço. E aí eu pergunto, tem esperança para o filho pródigo? Né? O que a gente pode aprender com ele? Veja, ele tinha rompido com a família, ele já não tinha mais dinheiro, ele estava ali no fundo do poço. Mas ele tem a atitude de levantar e voltar ao Pai. Isso era o meu erro quando eu li a parábola criança, eu não entendia o valor que tem esse fato dele se levantar, né? Porque quanta gente às vezes não está no fundo do poço e fica caído lá. Alguns acham que merecem para ali mesmo, outros acham que é uma questão de karma, com punição de Deus, outros acham que é uma injustiça e se revoltam. Mas poucos são aqueles que têm a coragem de se levantar. Então, o que a gente pode aprender com o filho pródigo? De fato, o caminho de volta vai ser penoso. Levantar para ir à casa do pai não vai ser fácil. Ele não tem dinheiro, ele está passando fome, ele está num país distante, ele rompeu com a família, então ele tem vários problemas para resolver. Então, o resgate e o progresso exige esforço. Então, o filho pródigo tem uma série de virtudes, né, que eu coloquei 3 delas, que eu repeti sobre. São virtudes extremamente importantes que brotaram no coração dele diante do sofrimento. A primeira é a fé. Então o filho pródigo confiou num pai misericordioso. Ele confiou que ele tinha um futuro promissor, que ele podia ter uma condição melhor a que ele estava naquele momento. E isso às vezes fala de nós, de pensar que a gente pode atingir algo melhor do que nós estamos hoje. Depois, o filho pródigo teve a humildade. Humildade de reconhecer o seu próprio erro. De fato, eu estou nessa situação porque eu falhei, eu cometi um erro. E a humildade de pedir perdão. Porque às vezes a gente reconhece o nosso próprio erro, mas a gente tem um orgulho muito grande para ir pedir desculpas, para pedir perdão, a gente quer se esconder, a gente quer fugir. Mas ele não, vou lá frente a frente com o pai para poder pedir o perdão.
De novo, confiando no Pai misericordioso. E o terceiro é coragem, porque o caminho de volta, de novo, é penoso. Mas ele se sentiu capaz e forte o suficiente para fazer o caminho de volta para o Pai. Aquele Deus dá o fio conforme o cobertor, ou Deus dá uma cruz, o tamanho que nós podemos carregar. Se a gente está passando por dificuldade, por um lado a gente se colocou nessa dificuldade, mesmo que tenha sido uma encarnação anterior, mas não vamos pensar nisso. Vamos pensar daqui para frente. Se a gente está numa dificuldade, a gente é forte o suficiente para conseguir suportar essa dificuldade. A alegoria que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte: é como se nós estivéssemos devendo muito dinheiro, né? Vamos colocar aqui $1 bilhão. Eu imagino, não, se a situação financeira de você não imagina que seja algo impagável. Para mim é impagável essa encarnação. Posso trabalhar infinito, não vou conseguir pagar $1 bilhão. Certo? Então essa é a dívida moral que nós temos perante a Deus. Aí ele chega e vai negociar. Vamos fazer um parcelamento. Né? E aí ele vai ver. Dentro de $1 bilhão, ok, você não consegue pagar $1 bilhão, mas quanto que você consegue pagar hoje? Qual que é a sua capacidade nessa presente encarnação? Aquele que tem uma possibilidade maior, ele vai receber, às vezes, dores maiores, passar por testemunhos maiores, porque ele consegue quitar mais rápido a dívida dele. Aquele que, às vezes, não tem tanta condição, ele vai fazer um parcelamento mais alongado. E aí o Kardec questiona, será que a gente... Se fosse questionado, você tem uma dívida de $1 bilhão, mas hoje se você pagar 1.000, você está perdoado do resto. Quem não ia se dobrar, ia fazer de tudo para conseguir chegar nesses 1.000 e fazer o pagamento. Então, é mais ou menos isso a alegoria das nossas dores e das nossas aflições, que às vezes a gente quer fugir, que às vezes a gente acha para não conseguir passar por elas, mas no fundo, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos nos quitando moralmente dos nossos próprios equívocos. E para isso a gente tem que ter fé, confiar no Pai misericordioso, humildade de reconhecer as nossas limitações, mas também a coragem de reconhecer nossas forças. E aí, tem esse autor espiritual, né, não é espiritual porque ele descreveu encarnado, né? Esse autor aqui, o Leon Denis, o contemporâneo do Kardec, ele tem um livro fabuloso, que é o problema do ser destinador. Ele vai falar do ser, de quem somos, do destino, de qual é o nosso propósito, e da dor, né, na causa dos nossos sofrimentos, das nossas potencialidades. E uma das frases que me marcou bastante desse livro é esse aqui: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado, e em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força e sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Veja, nós somos filhos de Deus, nós fomos criados por Deus. Por amor, para amar, com todas as sementinhas necessárias para chegarmos à perfeição. A nós cabe o quê? Regar essas sementinhas para que a gente possa chegar lá. E ele fala que o poder da alma se resume em querer, a nossa força de vontade, saber, a nossa capacidade de inteligência, e amar, a capacidade de amar ao próximo. Né? Então, veja o poder dessa frase, né? De nós julgarmos fortes para passar pelos nossos desafios e pelas dificuldades e, a partir disso, criar o nosso próprio futuro. Né? Muito bem. E ele sugere, né? O filho pródigo não faz uma prece, mas o próprio Leon Denis, no mesmo livro que eu citei, ele fala que nos momentos de aflição, a gente sempre pode se concentrar, entrar em contato com o nosso anjo da guarda, o nosso filho protetor e pedir. Muitas vezes a gente pede para nos aliviar, mas na verdade o que a gente tem que pedir é para que a gente possa ter força, coragem, humildade, fé para passar por aquilo. E como Deus não dá uma cruz maior que a gente pode carregar, eu tenho uma notícia para todos nós: a gente vai conseguir passar. A gente é forte, a gente vai descobrir uma força que a gente nem tinha. Né? E quantas testemunhas a gente não vê aí pelo mundo, né, que mediante uma dificuldade muito grande acabam fazendo grandes obras, né, acabam se transformando. Você conhece a pessoa antes e depois, às vezes, de uma doença ou de uma perda, de uma dificuldade. A pessoa usa isso para crescer, para se transformar completamente. Né? É o cair em si.
Só que o Espiritismo ensina que esse cair em si não precisa necessariamente ser no momento de dor e de sofrimento. A gente pode cair em si a qualquer momento. O despertar da consciência, esse clique de vou fazer uma vida diferente ou vou dar prioridade para outras coisas, pode soar para nós a qualquer momento, né? Então, alguns casos do Evangelho. A Maria de Magdala, né? Ela tem um momento ali de entregar a vida íntima na mão de gênios perversos, mas em algum momento Jesus cura ela, né, expulsando os seus 7 demônios, e ela larga todo aquele passado para trás e segue Jesus, né, se tornando extremamente digna espiritualmente. O apóstolo Paulo, né, foi um grande perseguidor do cristianismo inicialmente, chegou a pedir apedrejamento do Estevão, mas em algum momento ele cai em si, vendo Jesus nas portas de Damasco, e decide se tornar um grande colaborador do cristianismo. Então nós temos vários momentos de cair em si, que eu não vou passar por todos aqui, mas o despertar da consciência não necessariamente precisa vir do sofrimento. A gente pode, a qualquer momento, acionar as nossas potências da alma, né, da nossa vontade, para construir um futuro diferente para nós. E muito bem, aí chega um momento em que a gente vai para o próximo versículo, que é o momento que o pai chega e corre em direção ao filho para abraçá-lo, né? E começa a festejar, não só abraça, mas começa a fazer uma festa. O que isso quer mostrar para a gente, né? Então, isso mostra a qualidade do pai, um pai misericordioso. Se Moisés tinha mostrado um pai punitivo, Jesus vem trazer aquele pai e acolhe, aquele pai que é misericordioso. Veja, o pai não exigiu justificativas, não impôs nenhuma condição, ele simplesmente esperou que o filho se levantasse e desejasse seu coração. A partir do momento que a gente quiser voltar a Deus e o calor de Deus, o pai vai estar ali, né, para nos acolher. Porque o pai nunca perde condição de pai. Por pior que a gente tenha sido os erros do filho pródigo, por mais que ele tenha se desviado, no momento da volta, ele vai ser acolhido. E é a mesma coisa com nós. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. Isso, por si só, é uma coisa muito bonita, né? Nos torna extremamente poderosos para passar pelas nossas dificuldades e para vencer as nossas tentações. O Espiritismo vai mostrar que não tem sofrimentos eternos, que não tem dores e castigos infindáveis, porque se esses fossem infindáveis e eternos, Deus não seria justo, não seria sábio e misericordioso. Até quando dura o sofrimento? Até que a gente desperte a nossa consciência, até que a gente aprenda aquilo que a gente precisa aprender com aquilo que é aquela causa da dor, né? No livro do Nosso Lar, o André Luiz pergunta para o Lísias o que é umbral. Umbral? O que é umbral? E o Lísias fala, é o local de esgotamento dos resíduos mentais, né? Então até os resíduos mentais, aqueles que nos poluem, aqueles que nos prendem, até aquilo ser esgotado, está ali. A partir do momento que isso acaba, tem o acolhimento, tem a misericórdia de vida. O que aconteceu com o próprio André Luiz. Ele era aquele médico orgulhoso que de repente esperava o tapete vermelho ser estendido para ele no plano espiritual, né? E até o momento que ele entendeu que na verdade ele era o filho dos céus, que precisava de ajuda, que precisava de socorro, que ele não era melhor do que ninguém, ele ficou naquela condição. Quando ele se entendeu que ele precisava de ajuda, que aqueles títulos e diplomas que ele tinha adquirido não estavam ajudando em nada, ele pede ajuda, ele faz uma prece, imediatamente aparece lá o ministro Clarencio para resgatá-lo. Então, no fundo, os sofrimentos eles têm um único papel, que é despertar a nossa consciência, né? Então, a gente ainda está endurecido, né, no mundo de provas e expiações. Mas, por outro lado, há gozos eternos, prazeres inextinguíveis, felicidades indestrutíveis por todo o infinito, porque toda a criação é amor por toda a eternidade, né? Então, a gente vê como é bonito isso. Para aqueles que conseguirem. E nós vamos conseguir, certamente, cedo ou tarde, dependendo do nosso esforço, da nossa vontade, chegar
mais próximos dos mundos felizes. E aí, para reflexão, né? Tem uma outra parábola que Jesus conta, que é a parábola dos talentos. Não sei se vocês lembram, mas rapidamente contando, o Senhor chamou 3 servos, ele ia sair para uma viagem, ele entrega 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. O que tinha 5, multiplicou, ganhou outros 5. Tinha 2, multiplicou e ganhou outros 2. O que tinha 1, ele fez. Ele estava com medo, né? E ele pega e enterra o talento dele. O Senhor voltou da viagem e chamou os servos e falou, e aí? Vamos prestar as contas. O servo que tinha 5 talentos trouxe os 10 e falou, olha, multipliquei. Bendito seja você, bem-vindo ao reino dos céus. O que tinha 2, multiplicou. Bendito seja você, entrar no reino dos céus. O que tinha 1, o que o Senhor coloca para ele? Servo mau e preguiçoso, né? Até esse talento que você tem, eu vou te tirar e descartar esse servo, né? Lançá-lo ao inferno, né? O que diz aqui, cadê? Aqui. Tirem o talento dele e entreguem-no porque tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo de luxo nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, né? É interessante a gente analisar essas 2 parábolas juntas, porque quem que é o Senhor dessa parábola? Deus. E quem que é o pai da parábola do filho pródigo? Deus. E a gente entra numa contradição aparente. E aí? Por que com o servo ele é tão duro? Aquele servo que chegou com um talentinho, né? Chegou outro de volta, falou, tá aqui. Agora o filho pródigo, o outro de mãos apanando, passando fome, todo sujo. Deus apoia, não tinha nem uma moedinha de boca que tinha dado? Por quê que tem essa diferença? Um se acomodou, outro se arrependeu, né? A postura com que eles chegam. Não importa que eles chegam nas mãos. Então, o filho pródigo, ele chega com boa vontade. Eu quero ser o último dos servos, eu quero te servir, eu errei, né? Enquanto que o servo da parábola dos talentos, ele fala o quê? Ele fala, olha, eu sabia que você era um homem severo, que colhe onde não doador, junto onde não semeou, por isso tive medo, escondi o talento no chão. Ou seja, ele culpou a situação. É você, o Senhor é austero, o mundo é muito difícil, o clima não é legal. Então ele arrumou uma série de justificativas para sua inatividade, para se manter no ócio, para se manter inativo, para perder o quê? As oportunidades, né? Então é isso que faz a diferença. E quando ele fala até o talento que você tem vai ser tirado, o que ele quer dizer? Por um momento, nem aquilo que ele tinha ele vai ter para ele poder valorizar, né? Então vai ser aqui, aquela expiação, ele vai passar por aquela dificuldade sem aquele talento, para depois ele receber esse talento de volta e poder fazer com mais valia, com mais valor, né? Então, aqui, o servo é negligente, não assume sua própria responsabilidade. Pelo contrário, ele culpa o Senhor e o medo, recolhendo-se à ociosidade. Só que o medo não é uma justificativa plausível, né? E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, depois podem pegar essa lição para ler completa, no capítulo 132, ele comenta essa passagem, que é o tendo medo, né? E ele vai falar que muitas pessoas acusam, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho saúde suficiente, eu não tenho recurso suficiente, eu tenho medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor, e se recolhe em inatividade. Deu bom tempo? Deu, né? Tá bom. Então, só falar do filho mais velho em 2 minutos. E aí o filho mais velho, né, que a gente tanto simpatiza, o que ele representa, né? Quem que são aqueles filhos que estão junto ao Senhor? Estão ali trabalhando com Deus. Alegoricamente, o filho mais velho deveria ser, se a gente pensar na alegoria espiritual,
deveria ser aqueles espíritos mais elevados, que estão ali junto ao Senhor, de fato nos travados. Pensa nos nossos mentores espirituais, em Jesus, né? Imagina se a gente chegar arrependido ali e os espíritos superiores, nosso anjo da guarda, falar, não, o reino de Deus é só para mim. Né? Pensa que quando a gente sai da alegoria material, quando a gente sai da fazenda, porque a fazenda, terras, a gente pensa da forma material, então a gente tende a dar razão para o filho mais velho, mas quando a gente vê o que ele representa, espiritualmente falando, a gente fala, puxa, é verdade. Eu não esperava que Jesus viesse e falasse que o reino é só dele e que a gente não tem direito porque a gente eventualmente se transviou, né? Tem uma série de erros do filho mais velho, né? O filho mais velho, primeiro, se omite, em nenhum momento ele tenta ajudar o filho pródigo, em nenhum momento ele tenta conciliar ali a ruptura entre o pai e o filho pródigo. Ele não soube perdoar, né? Ele não soube reconhecer aquelas virtudes que a gente mostrou que o filho pródigo teve. O pai reconheceu, viu, poxa, esse cara aqui tá humilde, ele tá com fé, ele tá com coragem e tantas outras virtudes que aquele filho adquiriu na sua experiência. Então ele não soube perdoar. E por fim, ele era um egoísta, né? Ele queria aquele reino só para ele não queria compartilhar. Ele queria um Deus exclusivista, um pai exclusivista. Mas a gente sabe que o reino de Deus não tem limite, né? A generosidade do Pai não tem limite, né? E por isso que ele é chamado de filho egoísta. E aí, o Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem lá a parábola tem a lição 157, o filho egoísta. Ele fala, lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunário, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer da imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já construía a bênção do remorso em seu favor. Então, o filho pródigo ele já estava pronto para servir. O filho mais velho, ele estava ali só de fachada, ele estava ali por obrigação, ele não estava reconhecendo o valor, ele não dava valor de estar na casa do pai, né? Estar servindo o pai. Então, acho que é um pouco essa lição que a gente aprende com essa parábola. Então, esse é um pouco da interpretação, só a gente refletir, né? Em que momento da jornada do filho pródigo que nós nos encontramos, né? E nós nos sentimos como filho pródigo capacitado e forte o suficiente para conseguir fazer o caminho de volta. Que vai ser duro, vai exigir esforço. E é esse que está o mérito, né? Deus é tão bom que ele quer que a gente vença pelo nosso próprio esforço. Porque se o pai fosse lá recolher o filho, colocasse ele no ombro e levasse de volta, que mérito o filho ia ter de ter voltado, de ter conseguido, né? Então Deus quer que justamente a gente dê o nosso testemunho, o nosso esforço, o nosso sacrifício, para que as virtudes se desenvolvam em nós e a gente poder dizer, eu mesmo superei, eu mesmo desenvolvi o progresso em mim. Então acho que essa é um pouco a lição. Vamos todos nós, nesse instante, levar o nosso pensamento até o Mestre Jesus. Vamos lembrar da sua face meiga, de todos aqueles nossos ensinamentos do Mestre, a caridade, a paz, a paciência, amor. E vamos juntando todas essas virtudes que o Mestre nos transmite em seus ensinamentos e vamos elevar isso em forma de energia para todos os nossos irmãos que estão necessitados nesse instante de um pão material, de um pão físico. Todos os nossos irmãos nesse instante que estão sem um cobertor, esses dias frios. Vamos lembrar aqueles nossos irmãos que estão sem casa, sem abrigo físico. Os nossos irmãos que estão com problemas de dívidas. Aqueles irmãos que estão perdidos, usando alguma substância. Que eles possam ter o auxílio de alguém inspirado e que possam entender que eles podem se transformar. Vamos nesse instante lembrar de todas aquelas nações em guerra, em conflitos,
Lembrar de todos os nossos irmãos que estão em condições difíceis, porque estão sem o solo para seu trabalho, sem a água para beber, sem seu alimento. Lembrar também de todas aquelas pessoas que são responsáveis pelas mudanças do planeta, que eles possam receber essas intuições do Mestre, que eles possam fazer a coisa certa, na hora certa. Vamos com muito amor lembrar daqueles nossos irmãos idosos que estão prestes a desencarnar, aqueles que estão solitários, sentindo saudade. Lembrar dos nossos irmãos pequeninos que acabaram de reencarnar e estão se sentindo sozinhos, sem o apoio de algum espírito, ou de um pai, ou de uma mãe. Vamos lembrar com muito carinho daqueles nossos irmãos que já desencarnaram e estão precisando desse apoio espiritual para que se encontre numa situação melhor, que entenda a situação que ele esteja nesse instante. E assim, com muito carinho, vamos encerrar o nosso trabalho dessa noite, lembrando que estamos aqui para trocarmos ensinamentos, lembranças de todas as palavras do Mestre, lembrarmos que somos responsáveis pelas nossas conquistas e que possamos ser, em todos os lugares, mudanças, transformações, tanto nós como as pessoas que estão conosco. Vamos lembrar que as palavras do Mestre são palavras que devem ser transmitidas em nossas ações, em nossos pensamentos, e que possamos, durante a semana, levar esses ensinamentos e que todas as pessoas que estiverem em contato conosco possam também receber essas energias que captamos nessa noite. Graças a Deus.